pega o caderno aí e começa a anotar isso bem lentamente, porque esse pedaço aqui é cabuloso. Vamos escrever a velocidade e a aceleração em coordenadas polares. Primeiro, vamos entender as coordenadas polares. Vamos dar uma revisão rápida aqui. Coloco o x, coloco o y. Desenho um círculo. Muito feio o meu círculo. Daí aqui é a distância r, aqui é o ângulo θ, certo? Então eu tenho as coordenadas cartesianas, eu consigo, a partir das coordenadas cartesianas, achar as minhas coordenadas polares. As minhas coordenadas polares são tais que valem x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Ou seja, dado esse ponto aqui, que é a posição da minha partícula no espaço, a projeção aqui no eixo x dá a posição em x, a projeção aqui no y dá a posição em y, dado uma posição rθ. Se eu quiser fazer o contrário, sair das cartesianas e chegar nas polares, eu faço y sobre x igual a tangente de θ, ou seja, θ igual ao arco tangente de y sobre x, certo? Se você é um cara da programação, não use a função atan, use a tan2, certo? E a posição vai ser r quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, onde r igual a x quadrado mais y quadrado 1 sobre 2. Então essa daqui é a posição r em coordenadas cartesianas e essa daqui é a partir das coordenadas cartesianas e essa o θ a partir das coordenadas cartesianas. Fantástico. Em coordenadas qualquer uma, né? A posição r em vetores, posição da partícula aqui, posição r, agora eu estou falando do vetor r, ele é x na direção de x mais y na direção de y. Eu posso escrever ele simplesmente como a norma, que é o meu própria variável r, vezes o versor r. O versor, ele tem a propriedade de ser unitário. Tá? Eu multiplico ele por ele mesmo, dá 1. Perceba, portanto, que o versor r ele é igual a x por r na direção de x mais y por r na direção de y. Ou seja, o meu versor r, deixa eu escrever desse lado aqui, vai ser cosseno de θ na direção de x, porque cosseno de θ eu tirei daqui, mais seno de θ na direção de y, certo? Tirei daqui. Ou seja, o meu versor r, ele está aqui. Dado que eu já achei a direção do meu versor r, eu vou definir a direção do meu versor θ. A direção do meu versor θ é perpendicular. Ou seja, se num certo ponto do espaço a direção de r depende do valor de θ, obviamente o versor θ também depende do valor de θ. E basta eu somar 90 graus, porque eles estão rodados um em relação ao outro 90 graus. Ou seja, θ chapéu, que é o versor θ, vai ser igual a cosseno de θ mais π sobre 2 na direção de x, mais seno de θ mais π sobre 2 na direção de y. Quando você abre isso daqui para a lei dos cossenos, fica cosseno de θ vezes cosseno de π sobre 2, que dá 0, menos seno de θ, seno de π sobre 2, que dá 1, vai dar menos cosseno de θ esse termo. Menos seno de θ esse termo, e esse termo aqui vai ficar seno de θ mais cosseno de π sobre 2, que dá 0,
mais cosseno de θ, seno de π sobre 2, que dá cosseno de θ. Então, isso daqui, a direção do versor θ, bem fácil de achar, tá aqui. Então, tem as direções de R, tem as direções de θ. Lembrando que em coordenadas cartesianas, esse ponto do espaço aqui, o x está sempre na direção de x e o y está sempre na direção de y. Nas coordenadas cartesianas, os versores estão sempre paralelos com os eixos. Nas coordenadas polares, isso não vai ser verdade. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, a direção de R está aqui, ó, se afastando aqui da origem, essa é a direção de R, e a direção de θ vai estar sempre perpendicular aqui 90 graus. Então, esses versores, eles dependem do ângulo θ que eu estou pegando aqui em relação ao eixo horizontal. Outra propriedade interessante é que, se eu derivar o R em relação a θ, eu terei derivada do cosseno é menos seno. Então, e derivada do seno vai dar cosseno. Isso quer dizer que a derivada de R em relação a θ dá θ chapéu e do versor, né? E a derivada do versor θ em relação a θ. Derivada do seno é cosseno, então vai ficar menos cosseno aqui, que é o negativo desse cara. E derivada do cosseno é menos seno, que vai ficar o negativo desse cara, negativo, negativo. Isso daqui vai ficar menos R chapéu. Certo? Escritas essas ferramentas aqui, eu posso voltar para a minha representação de R. Posição R é igual a distância até a origem, direção de R. A velocidade vai ser a derivada de R em relação ao tempo. Isso daqui, aplicando a regra do produto, vai ficar a derivada de R em relação ao tempo, vezes o versor θ, mais R derivada do versor em relação ao tempo. Esse cara aqui, eu vou utilizar a notação de Newton e vou falar que é R ponto, certo? É a mesma coisa, falar dr dt é a mesma coisa que eu falar que isso daqui é a velocidade na direção de R. Como que o raio em coordenadas polares está variando, certo? Digamos que se eu fixe o θ, como que a partícula está variando nessa direção aqui, certo? Esse é o meu VR. E a derivada de R chapéu dt, eu tenho que utilizar a regra da cadeia, já que o R versor, ele depende de θ. Então, eu vou derivar o R em relação a θ e derivar o θ em relação a t. Regra da cadeia. Esse primeiro termo aqui, vou escrever aqui, ele é θ chapéu. Esse segundo termo aqui, ele vai ser, pelo mesmo argumento que eu usei aqui, ele vai ser θ ponto, ok? Onde dθ dt é θ ponto, mas eu também uso ômega como velocidade angular. Velocidade angular. Certo? Então, essa é a velocidade radial, essa é a velocidade angular. Substituindo aqui, isso daqui vai ficar R ponto na direção de R, mais R θ ponto na direção de θ. Esse cara aqui, portanto, é o meu VR. Esse cara aqui, portanto, é o meu Vθ, meu V transversal. Ou seja, a minha velocidade eu sempre posso decompor, né? Na minha base aqui é a direção de R, a direção de θ. Ele é VR na direção de R mais Vθ na direção de θ. Redesenhando aqui meu círculo para não ter que voltar lá.
Digamos que a minha partícula esteja nesse ponto aqui. A minha partícula tem uma certa velocidade, sei lá, nessa direção, v. Eu vou poder decompor uma componente aqui, Vr, e uma componente aqui, Vθ. Decompus na direção de Rθ, certo? Então, guarde esse cara aqui, que esse cara aqui é o importante. Calculei a velocidade, certo? Posso agora fazer algum tipo de análise. Primeiro tipo de análise, movimento circular. No movimento circular, o R é constante. Isso quer dizer que o R não varia no tempo. A taxa de variação do raio no tempo é zero. Isso quer dizer que no movimento circular, a velocidade não vai ter esse termo aqui. A velocidade vai ser simplesmente raio θ ponto na direção de θ. Isso é no movimento circular. Não falei nada sobre aceleração. Vamos fazer a aceleração agora. A aceleração vai ser igual à derivada da velocidade. Ou seja, eu vou derivar o troço que estava lá em cima, que era r ponto na direção de r, mais r θ ponto na direção de θ. Vou derivar esse troço aqui. Isso aqui vai ficar um monte de termos. Vamos fazer primeiro esses termos aqui. Primeiramente esses termos, eu vou ter derivada de r ponto, que é r ponto ponto, ou seja, r ponto ponto é a derivada segunda do raio. Derivei duas vezes o raio. Então isso daqui é como se fosse uma espécie de aceleração radial, mas não é aceleração radial, porque a aceleração radial vai aparecer um outro termo. Então guarda por enquanto esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é a derivada do VR. Não é necessariamente aceleração radial, confuso, né? Olha o nome do canal. Tá, vezes R chapéu. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, estou usando a regra do produto, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo a gente sabe qual que é. A derivada do segundo a gente derivou aqui em cima, certo? Que era θ chapéu vezes θ ponto. Então, eu já vou poder aqui colocar no lugar aqui, depois eu coloco. Isso daqui é θ ponto, θ chapéu, certo? Daí agora eu vou derivar esse segundo termo aqui. Então, mais derivada do primeiro é R ponto, vezes o segundo e o terceiro, mais, mantém o primeiro, deriva o segundo. Então, se esse cara aqui era a velocidade angular, isso daqui é a aceleração angular. Esse cara aqui normalmente eu chamo ele de ômega, e esse cara aqui normalmente eu chamo ele de alfa. Vezes o terceiro termo aqui. Mais, mantém os dois primeiros, deriva o terceiro. Então, r θ ponto, derivada do terceiro, no tempo. A derivada desse cara aqui, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Então, vamos lá, utilizando a regra da cadeia. Como θ chapéu depende de θ, eu derivo aqui em relação a θ. Derivo θ em relação ao tempo. Isso daqui nós já vimos que dá menos r chapéu. E esse cara aqui vai dar θ ponto. Ou seja, isso daqui vai dar menos θ ponto r chapéu. Então, vai aparecer menos θ ponto r chapéu. Substituindo tudo isso daqui, a aceleração, puta que letra feia. A aceleração vai ficar, vamos pegar só as coisas que estão na direção de R. Vai ficar R ponto ponto, que é a taxa de variação, tá? A aceleração do raio, menos R θ ponto quadrado, isso tudo está na direção de R,
Mas perceba que no movimento circular, a aceleração tem um termo, quando eu descrevo em coordenadas polares, perdão, a aceleração tem um termo que diz sobre a taxa de variação do raio, mas tem mais um termo aqui que é com raio constante, que depende apenas da velocidade angular. Esse cara aqui, eu chamo ele de aceleração centrípeta, porque ele depende da velocidade. No movimento circular ele vai continuar aparecendo, no movimento circular esse cara é zero, certo? E é esse cara que vai dar conta da partícula fazer um movimento num círculo, certo? Então no movimento circular, se a partícula está fazendo um movimento circular, ele vai ter uma aceleração centrípeta para dentro da trajetória, que é dado por esse termo aqui. Uma outra forma de escrever esse termo, aceleração centrípeta, então eu posso escrever ele como R θ ponto quadrado, eu estou pegando em módulo, né? Como θ ponto, como Vθ é igual a θ ponto vezes R, eu posso escrever isso daqui como Vθ quadrado, ou seja, a velocidade aqui, ó, perpendicular ao quadrado, dividido pelo raio. Essa daqui é a fórmula que você aprende lá no ensino médio, certo? Tá, terminando de escrever aqui a aceleração, falta colocar esses termos, que estão na direção de θ. Eu vou ter esse cara com esse cara aqui, aparece R ponto θ ponto na direção de θ, R ponto θ ponto na direção de θ. Então isso daqui vai ficar duas vezes R ponto θ ponto na direção de θ, eu vou colocar em evidência. Perceba que no movimento circular esse cara também é zero, porque no movimento circular não varia o raio no tempo, certo? Mas esse termo aqui, que é uma aceleração que tem a ver com a aceleração angular. Então, R, θ, ponto, ponto. Isso daqui é θ chapéu, certo? Então, olha para cá, bonito, certo? No movimento circular, a aceleração ela é igual a menos R θ ponto quadrado na direção de θ, porque no movimento circular, se R ponto é zero, R ponto ponto também é zero, certo? Não varia o raio, não varia a variação do raio. Mas, bem, esse cara é zero, vai ficar mais R θ ponto ponto na direção de θ. Uma outra forma de escrever esse cara aqui, muito comum, é você encontra desse... Opa, que eu coloquei θ chapéu. Aqui não é θ chapéu, aqui é R chapéu. Outra forma de você encontrar isso daqui é desse jeito, certo? Então já estou colocando aceleração angular, já estou colocando aqui a velocidade angular ao quadrado, tá? E esse cara aqui é a aceleração centrípeta, esse cara aqui está associado com a aceleração radial. Então, se esse cara aqui for diferente, aceleração angular, perdão. Se esse cara aqui for diferente de zero, quer dizer que o meu movimento é circular, mas está aumentando a velocidade, certo? Agora, no movimento circular uniforme, a velocidade de rotação é constante. Se a velocidade de rotação é constante, isso quer dizer que o θ ponto é constante, quer dizer que o θ ponto ponto é zero. Então, no movimento circular uniforme, a aceleração vai ser igual a simplesmente menos R ômega quadrado na direção de R. Ou, né, escrevendo em termos de θ ponto, a aceleração vai ser menos R θ ponto quadrado na direção de R. Que no movimento circular uniforme, a única aceleração que tem que ter para ter um movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Perceba aqui que eu não estou falando de lei de Newton, não estou falando nada disso, cara. Estou falando de cinemática e mudança de coordenada. Eu saí de coordenada cartesiana e fui para coordenada polar, certo? Espero que você tenha gostado.